1927. Sudeste do Iraque. Ur. Durante escavações avançadas na antiga cidade mesopotâmica de Ur, o arqueólogo britânico Leonard Woolley descobriu os restos mortais da rainha Puabi. De acordo com os relatos, a rainha foi encontrada com um raro crânio grande, semelhante aos crânios de alguns faraós egípcios. O crânio da rainha oferece mais uma prova da origem extraterrestre da humanidade. A descrição da rainha era bastante incomum. Ela tinha uma cabeça enorme. Ela não era um ser humano normal. Talvez não fosse uma Anunnaki completa, podia ser uma mistura. Há um esforço sendo feito para tentar conseguir a análise genética dos ossos. Tem algumas características que fazem referência aos genes dos Anunnaki. É assim que os Anunnaki supostamente se pareciam, com esse crânio no formato de uma cabeça de cone. Então, naturalmente, nós pensamos que ela é uma dos Anunnaki originais. Ou certamente é uma mistura de extraterrestres com humano. O interessante na rainha Puabi é que ela é a primeira da dinastia que é rainha e ou sacerdotisa. O fato dela ser a primeira da dinastia significa que ela estava bem próxima ao reinado dos Anunnaki. Isso a coloca em uma posição singular, porque ela de fato guarda o segredo. Ela pode ser a prova para sugerir se é verdade ou não se os Anunnaki antigos eram reais fisicamente e se houve especificamente o cruzamento com eles. Mas se os crânios incomuns encontrados na Mesopotâmia e em outros lugares são realmente evidências do reinado dos Anunnaki na Terra, será que as lendas sobre eles terem descido do céu também são verdade? E se for isso, o mesmo pode ser dito sobre as outras lendas que descrevem seres semelhantes encontradas nos textos antigos do mundo todo. Os anjos. As serpentes voadoras da América Central. O povo estelar de Anasazi. A noção de que seres de outro mundo vieram dos céus à Terra. É um dos temas mais comuns na mitologia antiga e na religião. Será que as histórias de fato têm um fundo de verdade? Se olharmos para trás e checarmos a história antiga, vamos encontrar histórias bastante parecidas. Todas as histórias falam de entidades superiores, mágicas e poderosas, e todas elas vêm do alto. Quando analisamos a mitologia, depois vamos aos contos do povo das estrelas. E então vamos para os Anunnaki. E é uma coisa só essa similaridade ao redor do planeta, que faz com que digamos que alguma coisa precisa ser a responsável pelos mesmos sonhos, a mesma mitologia, a mesma ideia de que a vida veio das estrelas. Em todo o mundo, encontramos histórias de seres sobrenaturais ou extraterrestres que vieram à Terra e influenciaram a humanidade. Isso levanta uma questão. Existem diferentes raças de seres que vieram das estrelas e influenciaram todas essas culturas? Ou é possível que, na verdade, seja uma raça de seres, que são os Anunnaki, que eles influenciaram todas essas criaturas e a história contada é dos mesmos seres? As lendas do mundo todo, dos chamados deuses, realmente ajudaram a provar que o homem da antiguidade de fato estava em contato com seres extraterrestres? E se for isso, é possível que os contos religiosos de seres de outro mundo que cruzaram com os humanos sustentam a noção de que as histórias dos Anunnaki são baseadas em fatos históricos? Segundo alguns pesquisadores, a resposta pode estar na história de Nephilim na Bíblia hebraica, Gênesis. Os Nephilim são mencionados no 6º capítulo de Gênesis, onde temos os filhos dos deuses, que acasalam com as filhas dos homens, nascendo então uma população sobre-humana. Os Nephilim são descritos em algumas traduções como gigantes. A relação entre os Anunnaki e os Nephilims é, na verdade, uma história de duas culturas.
mas estão relacionadas. Os Anunnaki eram a casta de Deus e criou o homem primordial para escravizá-los, enquanto os Nephilims eram descendentes daqueles que desceram à Terra e se misturaram com os humanos. Agora, esses seres podiam ser gigantes em estatura, mas também sabemos que os Nephilims possuíam magníficos conhecimentos sobrenaturais e que os dividiam com algumas partes da humanidade. Sabe-se que na mitologia grega, Zeus, o soberano dos deuses, foi pai de 2 filhos híbridos, Hércules e Perseu, os 2 com mulheres terrenas. E o apócrifo livro de Enoque descreve alguns seres conhecidos como os Vigias, que são anjos que caíram do céu e geraram filhos com os humanos. Esses contos podem realmente ter suas origens nas antigas histórias dos Anunnaki? A história dos Anunnaki pode até parecer algo que saiu de uma ficção, mas quando comparamos o fato de que todas as culturas ao redor do mundo, desde os hindus, os gregos, romanos, egípcios, maias, no mundo todo, temos uma descrição semelhante de seres chegando à terra dos céus, tendo filhos que logo depois eram semideuses e semi-humanos. Mas se as lendas dos deuses, anjos e gigantes que vêm à Terra e fazem filhos com as mulheres humanas são possíveis de se acreditar, há necessidade de ter alguma prova nas diversas representações dos Anunnaki como criaturas gigantes e aladas. As evidências foram achadas por toda a região anteriormente conhecida como a Mesopotâmia. Segundo os arqueólogos, muitos dos artefatos iraquianos perdidos nos levam ao tempo dos Sumérios. Uma civilização antiga que a maioria dos pesquisadores acreditam ser a mais antiga de toda a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios em grego, fazendo referência aos rios Tigre e Eufrates, no que hoje é conhecido como Iraque. Tinham 4 reinos principais na Mesopotâmia. Sumer era o reino mais antigo, seguido pelo Império Acádio, que foi iniciado por Sargão I, e depois você tem a Babilônia e a Síria. E apesar das mudanças nas línguas e nas pessoas, até certo ponto a cultura que foi estabelecida pelos sumérios, de fato, continuou durante toda a vida da Mesopotâmia. A antiga Suméria, no sul da Mesopotâmia, é constantemente citada como a civilização mais antiga, até mesmo como a primeira civilização. Ela data de cerca de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. E aqui estamos vendo a escrita na forma de tabuletas cuneiformes de argila e de pedra. Os sumérios foram os que inventaram o sistema de escrita cuneiforme. A palavra cuneiforme significa forma de cunha, e isso se refere a um sistema de escrita em que os escribas pegavam um estilete em forma de cunha e pressionavam os sinais em tabuletas de argila molhada. Essas tabuletas depois podiam ser secas e endurecidas, conservando o que já foi escrito nelas. Decifrar essas tabuletas cuneiformes era quase impossível, até ter havido uma descoberta-chave de milhares de tabuletas em um palácio assírio, em março de 1843. Essa recente fartura de inscrições cuneiformes forneceu algumas das primeiras provas concretas de um antigo reino que acredita-se ter existido há milhares de anos. Um cientista francês chamado Paul-Émile Botta as encontrou em uma área subterrânea gigantesca no norte do Iraque, em Khorsabad. E foi aberto esse espaço incrível, lotado de estátuas de deuses e de reis, de todos os tipos de tesouros maravilhosos, e com muitas inscrições em todas as paredes das antigas cuneiformes sumérias. Em 10 anos, os arqueólogos também descobriram as ruínas da legendária capital suméria de Ur, a casa da figura bíblica de Abraão. No local, os cientistas descobriram o grande zigurate de Ur, uma estrutura em forma de pirâmide que era o centro administrativo da cidade
E acharam também tabuletas cuneiformes e túmulos adornados em ouro. Então eles encontraram essa lendária capital dos Sumérios, com suas tumbas cobertas de ouro e tabuletas cuneiformes, algo que eles pensavam que se tratava de um mito somente, até haver essa descoberta verdadeira, provando que na realidade era um fato histórico. Ao observarmos a antiga civilização sumérica, atribui-se a eles centenas de princípios de uma sociedade moderna. Coisas como agricultura, ciência, medicina, matemática, realeza, leis, tribunais, juízes, escolas, literalmente apareceu nos tempos suméricos há 6.000 anos, mesmo fora da Idade da Pedra. De acordo com os principais pesquisadores, Ur foi saqueada pelos seus vizinhos em guerra, os Elamitas, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Mas alguns pesquisadores acreditam que os textos cuneiformes revelam algo muito mais do que a evidência de uma raça antiga. Eles apontam para descrições de um grupo de seres divinos que se chama Anunnaki, os chamados prole esplêndida de Deus que, segundo os sumérios, vieram do céu. O sistema religioso da Mesopotâmia foi o politeísmo, o que significa que eles adoravam diversos deuses diferentes, masculinos e femininos, muitas vezes representados na forma humana, tendo personalidades assim como as pessoas têm. E esses deuses foram dispostos em um tipo de hierarquia política que em inúmeros aspectos imitavam sistemas políticos da própria Mesopotâmia. Isso significa que você tinha deuses elevados, os deuses celestiais, e também haviam deuses menores que habitavam a terra e o submundo. Agora, de acordo com o texto sumério, os deuses celestiais, os Anunnaki, eram as divindades supremas, as mais elevadas. Os Anunnaki estão entre os seres mais misteriosos e poderosos do mito e da tradição sagrada. Os sumérios os descreveram como humanoides, mas sendo seres espirituais sem um físico que tiveram a capacidade de se transformar ou de mudar para a forma humana. Eles vieram à Terra em uma missão especial para trazer sabedoria e também para extrair alguns materiais do próprio plano terrestre. Nos textos cuneiformes, os Anunnaki são descritos detalhadamente, incluindo como eles viveram por centenas de anos. Eles tinham um enorme conhecimento e poder sobre o mundo inteiro. Eles sabiam de tudo. Eles tinham conhecimento de todas as ciências e de todas as artes. De onde eles tiraram esse conhecimento e de onde eles vieram? Isso é um total mistério para os arqueólogos. E você deve se perguntar: eram, na verdade, extraterrestres? Podem esses estranhos deuses que são descritos nos textos cuneiformes de fato terem existido? E se for isso, será que eles podem ter sido seres extraterrestres? E para provar, a lenda que narra a criação do homem por criaturas antigas que vieram do céu. Nínive, no Iraque, 1849. Um tesouro de antigos textos cuneiformes foi descoberto, detalhando relatos sobre a criação da terra, do homem e sobre a vida dos deuses. Em 1849, Austin Henry Layard fez uma expedição arqueológica para a cidade de Nínive, uma cidade que é mencionada na Bíblia. E em suas escavações ele descobriu o palácio de Senaqueribe, que é bem conhecido na Bíblia. Isso, na verdade, despertou a atenção no mundo. Bom, 3 anos depois disso, o assistente dele encontrou o palácio de seu neto, Assurbanipal, ao lado oposto do monte. Agora, nesses 2 casos, eles encontraram arquivos e juntos os arquivos somam cerca de 20 a 30 mil tabuletas. Gravado em 7 dessas tabuletas está o mito de criação babilônico que se chama Enuma Elish.
Inumilish deve ter sido composta no século XI a.C., mas é quase certo que essa história remonta a períodos bem anteriores. As tabuletas falam de um deus chamado Marduk, que pegou o sangue do deus Kingu e misturou com argila no intuito de criar os primeiros humanos da Terra. Quando os Anunnaki criaram um homem modelo, esse homem foi colocado como uma história na Bíblia e ele se chama Adão. O que eu acho interessante é que ficaram fora da Bíblia alguns dos detalhes mais importantes. E a história foi enxugada. Então os tabletes sumérios, as tabuletas da Mesopotâmia, contêm versões com maiores detalhes. De acordo com os principais estudiosos, Enuma-Elish é somente um exemplo de um antigo mito da criação, mas é baseado em fatos. Anunnaki é um termo que significa aqueles que desceram do céu. Então o conhecimento que veio de Nínive é uma visão completa de uma civilização que simplesmente apareceu do nada. Muitas das tabuletas que foram descobertas em Nínive descrevem nuances na mentalidade dos deuses dos Anunnaki. E eles são descritos como sendo de carne e osso como nós. Os Anunnaki eram seres físicos que chegaram aqui em naves gigantes, que os nossos antepassados acharam que se tratava de algum tipo de aparição divina. Nossos antepassados, principalmente os sumérios, receberam ajuda. E essa ajuda veio de um outro lugar, lá de cima. O Enuma-Elish descreve enfaticamente não deuses míticos, mas os seres de outro mundo. Visitantes estrangeiros que possuíam um conhecimento altamente avançado da genética. Os Anunnaki começaram a imaginar como poderiam criar trabalhadores dóceis. Então eles pegaram os genes de um hominídeo do sexo feminino e após inúmeras tentativas, eles descobriram que podiam misturar todos aqueles genes e criar o ser perfeito. De certa maneira, o que essas tabuletas estão realmente falando é sobre a engenharia genética e a alteração de DNA nos seres humanos. É evidente que alguma coisa aconteceu onde partimos do nada para, de repente, nos depararmos com os mais incríveis modelos de pensamento. Nossos antepassados passaram a ser inteligentes por causa de uma mudança deliberada de nosso DNA por viajantes espaciais que chegaram aqui há milhares de anos. É possível que os Anunnaki tenham criado a raça humana usando seu próprio DNA? A lista real sumeriana foi encontrada em uma tabuleta na antiga Mesopotâmia e a data dela gira em torno de 2100 anos antes de Cristo. Na lista constam os nomes de 140 reis. E o mais interessante sobre essa lista é que essas divindades têm vidas extremamente longas. Um rei, por exemplo, governou por 36 mil anos. E você tem que se perguntar, como é que as pessoas viveram tanto tempo e nós temos a mesma coisa na Bíblia? Matusalém e Noé viveram até os 800 ou 900 anos de idade, o que parece tão fantástico para nós. Uma explicação de Noé e Matusalém poderem ter vivido tanto tempo é a possibilidade deles mesmos serem as sementes estelares ou terem sido semeados pelos Anunnaki, talvez tendo neles os genes extraterrestres que prolongaram suas vidas. E de forma bem clara, podemos fazer uma opção. Fingir que tudo isso é um mito e que isso não existe. Ou então aceitar como nossos antepassados nos deixaram. E então confrontar isso com a possibilidade de estarmos de fato falando de seres extraterrestres incríveis, com a expectativa de vida que podia ser algo normal no lugar de onde vieram, mas que com certeza para o planeta Terra era algo extraordinário. É possível que os reis sumérios tenham vivido e governado por centenas e talvez até milhares de anos? E se for isso, os chamados reis antigos podem ter sido os nossos antepassados extraterrestres? Seres alienígenas que criaram o homem usando seu próprio DNA?
Há aqueles que acreditam que a questão já foi respondida há mais de 35 anos. Cidade de Nova York, 1976. O autor e pesquisador Zecharia Sitchin publicou seu livro O 12º Planeta, apresentando sua interpretação revolucionária sobre as divindades Anunnaki. Após ter estudado as tabuletas cuneiformes sumérias por 30 anos, ele afirma que os chamados deuses sumérios eram, na verdade, extraterrestres que desembarcaram na Terra, na Mesopotâmia, há mais de 450 mil anos. De acordo com as traduções de Sitchin, os Anunnaki não só criaram os seres humanos, como também tiveram um papel na queda da humanidade, quando uma grande enchente destruiu quase toda a vida na Terra. Mas por quê? Qual era o propósito das visitas terrenas dos Anunnaki? E por que eles criariam uma criatura conhecida como homem? Zecharia Sitchin escreveu uma série de livros bem aceitos sobre os Anunnaki, onde ele acreditava se tratar de entidades extraterrestres de um planeta chamado Nibiru, do qual houve muita controvérsia sobre se o planeta existia ou não em nosso sistema solar. A teoria dele era que eles melhoraram a raça humana e que a usou como uma espécie de escravos. Sitchin compreendeu, baseando-se na sua interpretação das tabuletas, que essa missão foi feita por causa de um dano na atmosfera deles, ao redor do planeta Nibiru. E quando eles vieram, foi para extrair ouro. Os Anunnaki tinham danificado a atmosfera deles, e usando o ouro, eles descobriram que podiam corrigir esses buracos atmosféricos. E então vem a história da nossa humanidade. Os Anunnaki literalmente vieram à Terra para extrair ouro. E quando perceberam que era um trabalho árduo de se fazer, eles nos criaram como uma raça de trabalhadores para fazermos o serviço. A hipótese de Zecharia Sitchin de que os Anunnaki vieram à Terra para extrair ouro e de depois ter criado os seres humanos para executar a tarefa era algo ousado e polêmico. Não é necessário dizer que isso não foi aceito pelos estudiosos tradicionais, que a interpretação das tabuletas de Sitchin não só está correta, como também fornece provas convincentes de que os Anunnaki criaram a humanidade. E se toda a história dos Anunnaki for uma história global, sobre uma inteligência que não é humana e que estava manipulando os genes no planeta todo, que não se trata só de ouro, que foi uma base planetária. Dizem que os Anunnaki vieram de Nibiru. E eles acreditam que Nibiru é uma estrela, um portal e um lugar de cruzamento, abrindo a possibilidade dos Anunnaki serem de fato viajantes das estrelas através dos portais estelares e dos buracos de minhoca. Será que as descrições de Nibiru na verdade oferecem as provas da origem extraterrestre dos Anunnaki? E se for isso, pode ser que os contos semelhantes dos seres de outro mundo que desceram do céu, não só na Mesopotâmia, mas no mundo todo, forneçam mais evidências de que uma raça celestial avançada veio à Terra em um passado distante?